Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa sétima aula, efetivamente, né, o nosso sétimo tema dentro da filosofia jurídica, e a nossa discussão hoje diz respeito à questão do direito, a sua relação com o poder, com a legitimidade e um elemento que é extremamente interessante, que é a ideia de não violência, né? Então, quando nós falamos dentro, né, do direito, dentro do aspecto da legalidade, conceitos como o conceito de poder, conceitos como o poder, a ideia de legitimidade e a própria noção de violência aparecem efetivamente como temas da discussão dentro do direito. E isso por quê? Porque são todos temas ou todos assuntos ligados de algum modo ao aspecto da própria relação humana, né? Então nós já vimos, só realmente a título de relembrar, que poder nada mais é do que capacidade de influência, né? Então as relações humanas, elas são relações pautadas em poder, elas são relações pautadas em influência, né? Então, a todo momento, o marido influencia a esposa e vice-versa, um amigo influencia outro amigo, políticos influenciam uns aos outros e assim sucessivamente, né? Então, nesse sentido, a relação de poder, né, e consequentemente a política é algo que faz parte do nosso efetivo cotidiano. E daí exatamente o sentido original, né, da palavra política, o politikon grego, que significa ou que representa exatamente aquele que habita a cidade. Quer dizer, aquele que precisa de algum modo se relacionar, aquele que participa, aquele que cuida da polis, aquele que cuida dos interesses comuns, né? Então, quanto os gregos tinham um termo que se aplicava ao sujeito que não discutia política, que dizia que isso era bobagem, que isso não era necessário. E esse termo é o termo idios. E daí o sujeito que aplica isso, né, o que não discute política, é o idiotes. E daí o nosso, né, termo hoje que nós usamos, o idiota, tá? Que é um sujeito que age ou reage ao mundo simplesmente de acordo com o seu interesse, a sua visão, dane-se o resto, né? Ele segue, ele se orienta simplesmente pelo seu próprio prazer, pelo seu próprio benefício, tá? Então, o contrário de político é idiota, o contrário de politikon, o idiotes, tá ok? Muito bem, então, nesse sentido, a política, ela está presente no nosso mundo, na nossa vida, nas nossas discussões a todo momento. Seja essa política cotidiana, a qual eu acabei de falar, né, no sentido das nossas relações e influências, seja a política partidária, que é aquela que é realizada dentro de um partido, onde ali se tem um aspecto ideológico no sentido do como se deve conduzir, talvez, né, uma nação, uma cidade, etc. Nós temos a política governamental, que é aquela qual efetivamente aplicada pelo partido quando chega efetivamente ao poder, né? Então a política partidária torna-se nesse sentido política governamental, política de Estado, né? E nós temos a política institucional, que é aquela política realizada, configurada dentro das relações sociais, dentro das instituições sociais, de um modo geral, que existem, né, nas sociedades. Tá? Então, de novo, repito, friso, já falei isso várias vezes, a política, né, e as relações de poder fazem parte do que é, né, constituem o que é de fato o ser humano. Tá ok? Bom, agora, quando nós vamos relacionar política, poder com direito, nós temos que perceber que o direito, o ordenamento jurídico, de um modo geral, ele anda, né, de forma bastante próxima às noções de direito, às noções de poder e de política. E um autor que vai discutir muito bem essa questão, vai falar muito sobre isso, foi Michel Foucault, né? Então, para o Foucault, a noção de direito e poder, a noção de direito e política, ela caminha, elas estão ligadas, elas se relacionam de forma intrínseca. Não há como dissociar
um do outro, não há como separar um do outro. E não há como, né, fazer isso por quê? Porque quando nós nos relacionamos do ponto de vista do poder, do ponto de vista das relações de influência, as relações de poder estão envoltas de uma capacidade de decisão. Porque veja, se eu tento te convencer de alguma coisa, sei lá, se eu tento te convencer que azul é uma cor bonita, né? E eu vou te dar argumentos para isso, para dizer que a cor ela é bonita, veja que nós estamos numa relação política. Eu estou tentando te influenciar de algum modo. E você vai ouvir os meus argumentos e tal, e etc. E você vai chegar a um julgamento, você vai fazer uma escolha e ao final dizer, bom, esse fulano tem razão, concordo com ele, ou esse fulano está errado, não tem razão, né? Então perceba que exatamente da capacidade de decisão que nós temos, né, no sentido da execução da própria política, das relações de poder, é que se gera no ser humano uma coisa que é qual? A autonomia. E é exatamente quando se tem autonomia, né, quer dizer, a capacidade de decidir por si só e ver o que se quer efetivamente para a vida, o direito e o poder, né, relacionados intrinsecamente, geram uma coisa que é a não submissão. E esse é um conceito extremamente importante porque muitas pessoas, muitas vezes, dizem o seguinte, né, falam assim, não, eu não sou livre porque eu tenho regras para seguir, eu tenho leis que eu devo seguir. Outros dizem assim, a lei tem que ser seguida piamente, não tem que questionar, né? Se está escrito na lei, tem que ser feito. O que o Foucault quer mostrar é o seguinte, que quando eu entendo a regra do jogo, eu não faço aquilo porque eu sou obrigado. Eu faço aquilo porque eu entendi a importância daquilo. E isso é não submissão. Fica claro? Então perceba o seguinte, se eu entendo o motivo de eu precisar andar, né, de carro numa estrada dentro do limite de velocidade, eu entendo o porquê da multa e vou andar dentro do limite de velocidade, que é uma forma de proteção à vida minha e de outras pessoas, e vou caminhar corretamente. Isso é não submissão. Agora, quando eu tento criar um subterfúgio para dizer que, nossa, existe uma indústria de multa, porque quer ferrar todo mundo, porque... Então, na prática, esse sujeito, ele só faz o quê? Ele só se orienta ou só não faz aquilo porque ele tem medo da punição. Então, quer dizer, esse sujeito, ele é totalmente submisso, né? Então, a não submissão, ela está ligada exatamente à relação do direito e do poder quando se entende o porquê daquilo e você fala, não, essa regra que está aí, ela realmente é importante porque ela visa uma melhora, ela visa, né, alguma coisa que vai ajudar a sociedade. Isso é não submissão. Então é isso que o Foucault ele está observando, né, nessa relação intrínseca entre poder e direito. Tá ok? Então perceba o seguinte, que as próprias relações sociais, né, e o direito dentro dessas relações sociais, lembrem-se, né, onde está a sociedade, está o direito, né, ibi societas, ibi ius, o que você tem ali é o próprio modelo de construção social. As próprias relações sociais se constituem e constituem o direito. Então, se o direito ele for estático, ele for parado, ele for imóvel, né, ele for legalista, ele só querer se preocupar com procedimentos e tal, o direito ele perde a sua função de orientador da sociedade, de um guia para a sociedade e passa a ser um agente simplesmente de manutenção de um status quo conquistado por uma determinada classe social, por um determinado grupo social. Então isso é extremamente perigoso, por quê? Porque quando o direito, de fato, ele responde às necessidades de uma sociedade, esse direito representa, de fato, para as pessoas a noção de liberdade e a noção de autonomia. De novo,
como é que eu posso ser autônomo se eu fizer tal coisa eu vou ser preso? Mas você é autônomo porque você entende que você não vai ser preso porque aquilo é arbitrário. Você entende que você não vai ser preso porque, ou melhor, você entende que vai ser preso se cometer determinado ato porque aquilo é um mal. Né? Então a gente vê agora, né, nesse momento, por exemplo, essa questão aí da pandemia aí de Covid-19 e pessoas gritando aos berros sob o aspecto de que, nossa, tem governadores, prefeitos tomando medidas ditatoriais. Como assim medidas ditatoriais? Se você tem uma medida de contenção, uma medida de prevenção, de saúde pública, e você estabelece que é necessário seguir isso com o objetivo de preservar, de garantir um bem maior, um bem para mais pessoas, eu não posso ter o direito individual de cada sujeito de ir e vir preservado. Não, isso é ditadura. Não. Ditadura é quando se faz isso, por exemplo, sob aspectos de justificativa ideológica. Não, você não pode ir para lá ou para cá porque você pensa diferente de mim, porque o seu partido é diferente do meu, porque você... Aí é uma outra discussão. Repare que nesse momento o que nós vivemos, ele está ligado exatamente ao exercício da autonomia. Puxa vida, é para eu ficar em casa? Putz, eu entendo da necessidade disso exatamente pelo fato da contaminação, da proliferação da doença e tal. Então eu sei que eu devo fazer isso. Quer dizer, eu não estou impedido de sair da minha casa. Eu estou sim colaborando para o bem da sociedade. É esse o raciocínio. Né? Então, de novo, isso é extremamente importante. Se as pessoas seguem a lei por medo, se as pessoas seguem a lei por simples submissão, elas cometem verdadeiras barbaridades, como foi, por exemplo, aquilo que aconteceu na Alemanha nazista, onde a justificativa que aquelas pessoas, né, generais, etc., deram para o porquê fizeram os campos de extermínio, os campos de concentração, etc., etc., foi a seguinte: eu estava seguindo a lei. Ponto final. Eu não estava fazendo nada de errado, porque a lei dizia que eu podia e tá certo. Né? Então é muito importante ter essa ideia, né, ter essa noção. Por quê? Porque quando nós vamos discutir dentro disso a perspectiva da neutralidade do jurista, eu preciso sempre ter em mente o quê? Que não existe neutralidade do ponto de vista ideológico, seja na política, seja na religião, seja nas relações sociais, seja dentro do direito. E não é problema não haver neutralidade. Né? O problema é disfarçar o discurso de forma a querer parecer, né, neutro, o famoso isentão, e não deixar claro os seus objetivos. Né? Então, do ponto de vista político, por exemplo, direita ou esquerda, não há problema nenhum em se ser de direita, ou não há problema nenhum em se ser de esquerda. Tradicionalmente, a direita defende as liberdades individuais, tradicionalmente a esquerda defende os direitos sociais. Há argumentos a favor e contra qualquer uma das duas posições. O problema é o cara que quer fazer o discurso dizendo: não, eu não tenho intenção nenhuma, eu não tenho ideologia nenhuma. Mentira. Né? Então, o que a gente pode perceber dentro desta relação é o seguinte: quando eu tenho a imposição de uma ideia, de uma ideologia, como uma forma de ferir o Estado democrático de direito, aí eu tenho um problema grave. E esse problema chama-se intolerância. E aí vem a grande pergunta, né? Eu tenho o direito de manifestar as minhas ideias, né? Eu tenho o direito de livre pensamento? Tenho, né? Essa é uma liberdade fundamental, repare, defendido pelo pensamento liberal de direita, né? E a gente deve realmente defender isso. Então, se o cara decide ser nazista, tá tudo certo. Se o cara decide ser racista e queimar pessoas negras em praça pública, tá tudo certo. É necessário haver algum tipo de limite para a própria noção de tolerância? E é aí que um filósofo da ciência, muito famoso, né, ali no século XX, o Karl Popper, ele vai criar
o que ficou conhecido, né, que ele chamou de paradoxo da tolerância. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que quanto mais tolerantes nós somos, e isso é bom, mais se permite o desenvolvimento da intolerância. Então, quer dizer, quando eu digo assim, as pessoas podem ter livre pensamento, as pessoas podem, né, agir no mundo e pensar no mundo da forma como quiserem, desde que isso, claro, não cause mal para o outro e tal, beleza. Então, quando o cara se levanta e fala, olha, eu quero ser nazista, eu quero ser preconceituoso, eu quero ser xenófobo e tal, e eu falo, não, mas isso está errado. Ele fala, viu, mas é minha opinião. Eu tenho liberdade para isso, né? Então ele fala, repare que quanto mais tolerantes nós somos, mais nós incentivamos o desenvolvimento da intolerância. Então, para resolver esse problema, o Popper ele diz o seguinte, tem que existir um limite para a tolerância. E o limite da tolerância é que nós não podemos tolerar o intolerante. Ah, mas você está sendo contraditório. Não, eu estou pondo um limite. Nós podemos tolerar qualquer coisa, mas qualquer discurso, qualquer ação que pregue intolerância, ele deve ser rechaçado, ele deve ser destruído. Exatamente porque se eu permitir, sob a desculpa, sob a égide da tolerância, que o intolerante ganhe poder, ganhe força, ganhe, né, representatividade, amanhã, no primeiro momento que ele tiver, ele acaba com a liberdade que existe. Então, o próprio limite da noção de liberdade, da noção de tolerância, está no fato de que nós não podemos admitir, então nós não podemos ser tolerantes contra a intolerância, né? Então, é muito importante, muito interessante perceber exatamente aí esta noção que o Popper apresenta, tá ok? Então, nesse sentido, todo o sistema jurídico, toda a construção, seja no Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, todo o sistema jurídico ele está centrado dentro de uma esfera ideológica e de uma esfera ideológica que gira em torno de política e poder, né? Então, de novo, não existe a isenção. Então, quando eu admito isso e compreendo isso, eu falo, bom, então eu consigo entender que o viés de trabalho é esse, eu posso dizer que concordo ou não concordo. Agora, quando se cria a imagem, a aura, né, de uma isenção, de uma perfeição, aí eu tenho um problema muito grande, porque, de novo, eu estou por trás escondendo a manutenção de um status quo pré-definido, ok? Então vejam que a relação da política, seja essa política governamental, institucional tal, com o direito, ela não é prejudicial. Ela, na verdade, faz parte e ela está envolvida cotidianamente dentro disso. Agora, ela se torna um problema quando ela passa a atender interesses ideológicos, interesses que têm um aspecto socioeconômico, sociocultural, para objetivar a sociedade num rumo específico, né? E aí o perigo, né, desta instrução, dessa ideologia, formar um pensamento hegemônico, né, quer dizer, um pensamento de manutenção de poder e criar um Estado totalitário. Então aqui até eu dou uma dica de leitura para vocês, muito interessante, muito boa, de um filósofo lá do século XVI, tá? Um menino, ele era, né, novinho quando escreveu esse livro, é um livro pequenininho, é uma espécie de uma carta até, né? Então ele é bem curioso de ler, que é este aqui. É uma obra de um filósofo chamado Etienne de la Boétie, chamada O Discurso da Servidão Voluntária. Muito bom, muito interessante, vocês podem ver que é fininho, e esse livrinho aqui que eu tenho, ele ainda traz a edição no francês original e a tradução em português, para vocês verem como é relativamente pequeno. Mas apesar de pequeno, é uma obra extremamente interessante, porque o Etienne ele vai perguntar o seguinte, ele vai falar assim, olha, como é que um tirano, como é que um governante tirânico, ele consegue submeter uma quantidade imensa de pessoas, né? Como é que essas pessoas não se revoltam contra ele? E aí ele vai explicar isso, claro, dentro de diferentes maneiras, mas um dos pontos, ele vai falar assim, as pessoas não se revoltam porque elas se sentem bem. As pessoas se sentem bem com a servidão de algum modo, e ele dá uma série de motivos para isso, que ele vai, obviamente, discutir ali, né? E isso é interessante
Porque quando a gente olha, né, para os estados totalitários, quando a gente olha hoje, né, para o que está acontecendo no mundo aí de um modo geral, a gente começa a perceber que de fato muitas pessoas gritam, né, imploram, dizendo assim: por favor, eu preciso de alguém que mande em mim. Eu não quero pensar, eu não quero ser responsável por aquilo, porque é muito mais fácil ao eu fazer uma coisa e essa coisa dar errado, essa coisa não ser certa, eu dizer assim: não, mas foi ele que mandou eu fazer, do que eu assumir uma determinada responsabilidade e depois, quando alguém apontar o meu erro, falar assim: puxa vida, fui eu que escolhi, fui eu que decidi realmente fazer, né? Então isso é muito complicado. E é exatamente aí, dentro dessa questão, que nós entramos dentro do aspecto da legitimidade da lei, né? Por quê? Porque quando eu falo sobre legitimidade da lei, a lei ela só tem, de fato, legitimidade quando ela é reconhecida pelas pessoas como algo importante para as suas necessidades, né? Então, é interessante e importante isto, por quê? Porque é só a partir do momento em que o sujeito entende a lei e a partir do momento em que ele cumpre a lei, não porque ele é subserviente, mas ao contrário, porque ele vê naquilo algo importante, que eu tenho legitimidade legal. Um filósofo do início do século XX, um filósofo alemão chamado Carl Schmitt, ele vai justificar, né? O Carl Schmitt está ali no século XIX, comecinho do século XX. O Carl Schmitt ele vai justificar que o poder e a legitimidade da lei derivam da autoridade. Então, o que a autoridade diz para ser feito, diz o que deve ser feito e diz ser o certo, deve ser feito e não deve ser questionado. E o curioso e interessante é que é exatamente em cima do pensamento do Carl Schmitt que se vai construir os pressupostos para o nazismo logo depois, né? Década de 30, mais ou menos ali. Então, repare que é interessante perceber isso, porque quando você lê o Mein Kampf, né, o livro que o Hitler escreveu, A Minha Luta, você vai perceber a influência que o Carl Schmitt teve no pensamento que Hitler vai usar para conceber a ideia, né, que depois vai ser construída, né, por outras pessoas, mas na fundamentação desse elemento jurídico, né, de que é a autoridade que tem a legitimidade ou que legitima a lei. Então ele resgata meio que a ideia lá do período medieval, etc, etc, assim, de que a autoridade é quase um representante divino e, portanto, inquestionável, né? E ao contrário dessa ideia, vai vir um outro sujeito chamado Henry David Thoreau, que vai defender uma outra coisa, que é exatamente o quê? Enquanto o Carl Schmitt defende a ideia de que a lei deve ser cumprida porque foi definida pela autoridade sem questionamento, o Thoreau vai dizer que a desobediência civil é um direito, né? E o que ele quer demonstrar com isto? Ele quer demonstrar que uma lei, uma regra, ela só é válida de fato quando eu reconheço a importância dela e mais, quando eu tenho a possibilidade de ignorá-la. Ou quando eu tenho a possibilidade de dizer que ela não é válida, ela não é correta, ela não é boa. Se eu não tenho esta possibilidade, se eu não tenho essa liberdade, eu estou dentro de um movimento totalitário, dentro de um movimento absolutista. Tá? Então isso é extremamente importante, por quê? Porque um Estado democrático de direito, ele precisa reconhecer a desobediência civil. O nosso Estado, do ponto de vista da construção da sua estrutura, nossa Constituição, prevê o direito de desobediência civil? Sim. Um exemplo disso é a greve, o direito de greve. O direito de greve é um direito de desobediência civil. Um outro direito é o direito de manifestação.
Então, fulano não concorda com uma determinada posição, uma determinada ação do governo, não, vamos para a rua manifestar, bater panela, sei lá o quê. Isto é um direito garantido de desobediência civil. Quer dizer, a lei foi posta, por exemplo, não concordo, existe uma parcela da sociedade que não concorda, e essa parcela vai se manifestar de algum modo em relação a isto, tá ok? Então, é muito importante entender esta relação aí, né, com o que o Carl Schmitt fala e o que o Henry David Thoreau defende. Enquanto um defende a obediência cega, e vai dar origem ali ao nazismo, como eu falei, o outro fala que a lei só tem validade e legitimidade a partir do momento que se é reconhecido o direito de desobedecê-la. Tá? Então, isso é bem interessante aí para se pensar. Né? Uma frase do Thoreau que eu coloquei aí para vocês na apresentação, que eu acho muito legal, quando ele diz assim, né? Desobediência é o verdadeiro pilar da liberdade. Os obedientes serão escravos. Eu acho esta citação, né, do Henry David Thoreau muito interessante, é um filósofo americano, tá? Então, percebam que quando nós falamos, né, sobre legitimidade, nós precisamos garantir algumas coisas. E que coisas são essas? Então, retomamos lá o pensamento do Popper, que vai dizer, né, que o limite da tolerância é a própria tolerância. Quando eu falo do ponto de vista da legitimidade da lei, da legalidade, da legitimidade de uma ação jurídica, legal e etc., eu preciso compreender que eu preciso de alguns princípios básicos que orientem essa relação. E isto é o que nós chamamos de minimum. Então, nós precisamos da garantia de um mínimo de elementos para garantir que uma determinada lei tenha de fato legitimidade e, mais do que a legitimidade, que ela possa ser de fato reconhecida como importante e útil. Alguns desses princípios são os seguintes. Primeiro, a lei ela não se fundamenta no poder. O poder é algo necessário para a lei. Então, na prática, ela não é fruto de uma relação de poder, ela não é fruto de uma relação autoritária. Outro ponto, não existe um Estado, efetivamente, sem noção de justiça. Então, o Estado, do ponto de vista do Estado republicano, do Estado democrático de direito, ele é um Estado que precisa da prática da justiça. Outro ponto é que o poder ele não pode ser controlado de forma absoluta e nem pode ser representado por uma única pessoa ou um único grupo, visto que o poder ele precisa ser orientado por instrumentos e não por vontades ou ideologias pessoais de cada um. Né? Então aqui a gente tem um exemplo lá do Luís XIV, né, a frase que é atribuída a ele quando ele, né, que supostamente ele teria dito do L'État c'est moi, o Estado sou eu. Então perceba, ele personifica, ele torna aquilo individual. Né? Quando hoje eu pego dentro do Estado Democrático de Direito a ideia de Constituição, veja, a Constituição não é uma pessoa, a Constituição ela é um instrumento. E qualquer sujeito, desde o cidadão comum lá, um gari varrendo a rua, até o presidente da República, ele tem que estar sujeito àquilo que a Constituição diz. Então ele não pode personificar aquilo, né? Isto é algo extremamente importante, isto é algo fundamental de se entender. O Estado ele não pode ser regido por pessoas, ele tem que ser regido por instrumentos. E claro, eu posso discutir se o instrumento está certo ou errado, mas eu não posso personificar, eu não posso dizer, fulano é. Não, eu sou. Não, eu tenho que falar assim, bom, existem instrumentos e esses instrumentos precisam ser respeitados, né? Uma outra coisa, né, que é importante dentro da perspectiva do mínimo é o fato de que pessoas não podem dominar pessoas, indivíduos não podem dominar indivíduos. Então, os indivíduos, as pessoas precisam estar sujeitas à lei. Então, quando eu, por exemplo, prendo alguém, né, porque cometeu um crime, isso não é prova de vingança. Não, isto é o exercício do cumprimento da lei, tá? Então, por isso é o Estado que faz e não o cidadão comum, certo? Então, isso é efetivamente importante aí também
de se compreender, né? Um outro aspecto importante é que quando a gente fala de democracia e tal, não é porque se vive sob uma democracia, porque as pessoas votam e tal, que de fato eu tenho ali a prática de justiça. Então, a prática da justiça, ela não necessariamente está vinculada à prática democrática. Então, eu preciso ver se, somos democráticos, legal, mas praticamos justiça de fato, não é? E é necessário o reconhecimento do que nós chamamos, do que eu falei, de direito de resistência, né? O chamado ultima ratio, quer dizer, o último motivo, a última razão. Eu discuto, eu debato, né? Mas se mesmo assim a coisa que não está sendo vista como positiva, como correta, continua, eu tenho o direito de me rebelar contra aquilo, né? E eu tenho esse direito de me rebelar contra aquilo exatamente por quê? Porque, de algum modo, a ação do Estado e a ação, né, contra a rebelião vai ser uma ação o quê? Vai ser uma ação violenta. Nós já falamos disso, né, que o Estado detém para si o uso, a autonomia, a exclusividade do uso da força, né? Então, existem formas, né, de se aplicar violência. Então, quando a gente fala em violência, muitas vezes a gente pensa só na violência física, né, agredir um sujeito fisicamente, mas existem formas diferentes de violência, como é muito bem trabalhado no dicionário no dicionário de sociologia que o Norberto Bobbio escreveu, né? E ali ele vai falar que a violência é algo que tira um sujeito, um grupo, de um estado de proteção. Então, a violência pode ser psicológica, a violência pode ser financeira, a violência pode ser física, a violência pode ser religiosa, enfim, né? Existem diferentes formas de violência que podem ser aplicadas. E uma forma exatamente de agir contra o aspecto violento e a essa autonomia da violência do Estado é a prática daquilo que ficou conhecido como não violência, né? Então, atitudes ou gestos ou ações não violentas, mas que subvertem a ordem estabelecida. E uma pessoa que ficou extremamente conhecida por práticas nesse sentido foi, recentemente, né, pensando aqui a nossa história, Mahatma Gandhi, né? Então Gandhi vai pregar, né, a independência da Índia e tal, não sei o que, e exatamente dentro de uma perspectiva não violenta, né? Tem um outro cara na história que, apesar do conceito não existir à época, mas tem um outro cara que também fez algo muito parecido com isso, um tal de Jesus de Nazaré, né? Yoshua Nazireum, né, para quem quiser, também pregou exatamente uma revolta do ponto de vista do Estado, do ponto de vista da religião no seu tempo, de forma pacífica, de forma não violenta, né? Então é interessante perceber aí isto, né? Para encerrar, para fechar essa nossa discussão, Immanuel Kant ele vai dizer que o grande objetivo do ser humano em sociedade é buscar a chamada paz perpétua. E o que seria essa paz perpétua, né? O Kant vai dizer que essa paz ela só é alcançada quando os indivíduos respeitam algumas normas e princípios básicos. Diz o Kant, né, concordando de um certo modo lá atrás, né, com o Hobbes e o próprio Locke, o Kant vai dizer que o ser humano em estado de natureza ele é violento. O ser humano em estado de natureza produz a guerra. O que nós precisamos fazer é criar instrumentos exatamente para garantir o máximo possível de paz para o máximo possível de pessoas, né? E isto não é efetivamente, quando ele diz paz perpétua, não é assim um estado de paz onde não vai haver nunca mais conflitos, mas uma situação em que os conflitos possam ser resolvidos não pela guerra, mas possam ser resolvidos exatamente à base do debate. Por exemplo, dentro disso, é aquilo que nós chamamos de diplomacia, né? Então, vamos conversar, vamos tentar chegar a uma resolução, ao invés de simplesmente a gente sair por aí se matando, né? E um princípio pautado na ideia kantiana, né, de dignidade humana, tal, que a gente já trabalhou lá atrás na filosofia, que vai, né, agir
de um certo modo, como um princípio norteador da ação humana e do Estado para com o ser humano, né? Quer dizer, que vai trazer um mínimo, como a gente acabou de dizer, sobre as relações humanas, é aquilo que nós chamamos de direitos humanos. Repare que os direitos humanos, né, está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, garantem, por exemplo, exatamente o quê? A liberdade dos indivíduos, garante, né, a defesa desses indivíduos e garante o direito de desobediência civil, né? Exatamente pelo fato de dizer, olha, né, você tem que ter o direito de não concordar com algo a qual, por exemplo, a lei, a norma, o Estado, né, o poder instituído de algum modo exige de você. Se isso é garantido, vivemos dentro de um Estado democrático de direito, né, dentro de um Estado republicano. Se isso não é garantido, vivemos num regime ditatorial, vivemos num regime absolutista, vivemos num regime totalitário. Ok? Então, fica aí essa nossa reflexão. Esse é um tema bastante interessante, né? Espero que tenham gostado e, né, dará impulso para discussão também aí da nossa próxima aula, tá certo? Mas por hoje, por enquanto, é isso. Grande abraço para vocês, bom fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.